Hoje, eu olhando de fora, eu vejo quanto eu estava afundada, mas na época eu não me sentia. Eu sentia que eu estava no topo, né, no É, auge ali. isso. Até mesmo porque quando a gente não conhece algo melhor, Uhum, aquilo para você é o melhor, né? uhum, Só que realmente hoje eu analiso e aquilo não me preenchia, porque o fato de eu uhum, me envolver com drogas, sempre assim, muito rebelde, desobediente, uhum, querendo sempre encontrar uma liberdade, é porque eu tinha um uhum. vazio, Que eu só não admitia na época, né? não, Não percebia. nem sabia que eu era vazio por dentro. E aí foi só quando eu conheci, né, Deus de verdade que tudo mudou. Mas o que aconteceu? Antes de eu encontrar com esse primo meu e procurar saber pessoalmente o que tinha acontecido com ele, porque ele tinha mudado de cidade, e eu fiquei sempre assim, nossa, quando eu encontrar com ele eu vou perguntar. Mas nesse meio tempo, a mãe do meu pai, que já faleceu, minha avó, ela se converteu e ela começou a orar por mim. Uhum, Mas na cabeça dela não estava resolvendo nada, sabe? uhum, Que é o que a gente muitas vezes pensa, né? A gente sim. ora pelos familiares, parece que sim, nada resolve. Uhum. E ela então chegava lá no meu quarto, eu tinha tipo um altar, né, dentro do armário, tirei todas as roupas. Esse teu altar é uma mistura de crenças que você seguia? Era um monte, é um sincretismo ou tinha alguma religião única, específica? Sim, assim, eu era católico como a maioria é, né? Uhum, Nasci numa família católica, só que começamos a frequentar centro espírita. Então, eu comecei a me voltar muito para esse lado espiritual, acreditar realmente em espíritos, né? E ao mesmo tempo eu gostava muito de esoterismo. Então, nesse altar, né, tinha muitos gnomos, bruxos, fadas. Onde eu ia, eu comprava alguma coisa assim que as pessoas faziam, os hippies, né, faziam. uhum. Mas até E perguntando sobre isso, o povo às vezes reclama que eu interfiro, mas é que vão vindo pode as falando. perguntas. É, Ah, você falou que tinha bruxos e tal. Para mim, hoje, olhando, um bruxo é um sinônimo de algo tão ruim, né? Mas quando a gente está eu achava o envolvido, máximo. você achava o quê? Que era um poder, que bruxaria. Você não tinha essa ideia de que era algo ruim? A gente não imagina que é algo ruim, que é do mal. Uhum, Pelo contrário, é algo poderoso que vai te dar poder. E uhum, aí eu lia muitos testemunhos, né, de pessoas que estudavam e acabavam se tornando bruxos. E uhum, aí uma vez eu vi de uma moça com 18 anos. Ela se tornou bruxa e se especializou, começou a estudar muito sobre rituais e tal. E começou a operar já os sinais, né, e maravilhas, assim, na cabeça do bruxo. uhum. E eu pensei, com 18 anos eu também quero virar bruxo. E eu gostava muito desse lado esotérico, então eu tinha esse gosto pelo sobrenatural, Você sabe? fazia rituais, alguma coisa? Você chegou a Fazia, incorporar mas alguma nunca. coisa? Não, nada, graças a Tinha Deus. roupa de bruxo e tudo? Eu usava, era uma mistura de hippie com roqueiro. Ah, Então você imagina. é o mesmo, olha, uma O mescla inteira. pessoal me chamava de árvore de Natal porque era tanta coisa que eu pendurava, né? No colar, 3 colares, tinha um monte de pulseira, quase não dobrava o braço, 2 anéis em cada dedo, 8 brincos. E tinha algum significado esotérico, essas coisas que você Tudo que eu usava ou não? gostava, achava diferente, eu queria. Uhum, Eu era muito curioso, assim, eu queria essas coisas, novidades, assim, né? uhum. E aí, eu fui para uma cidade que era São Tomé das Letras, fui lá Nossa, eu visitar. lembro que dessa cidade, eu ouvi É, falar desse lugar. O que isso. tinha lá? Não tinha coisa Só esotérica tem também? bicho grilo, assim, só hippie, só Nossa, gente que gosta dessa vibe, né? Que é olha. lá perto de Três Corações. Uhum, Quando eu fui lá, eu pensei, esse aqui é o meu lugar. Eu nasci para isso, entendeu? Porque, na verdade, o que eu queria era uma filosofia de vida mais uhum, livre. Eu sim. via as pessoas assim, casando, só trabalhando, Uhum, depois tem filhos e morre. Tipo assim, eu penso, gente, isso aqui é muito sem graça. uhum, Tem que existir algo mais prazeroso, um outro propósito de vida. uhum. E interessante que nessa fase da adolescência, às vezes quando eu via algum mendigo, alguém ia pedir alguma coisa lá em casa, eu me compadecia muito assim. Eu queria ajudar a pessoa absurdamente. Uhum, Hoje eu entendo que já estava ligado ao meu chamado de querer uhum, ajudar as pessoas, uhum. consolar, tal. Então eu sempre fui muito atencioso, tal. Mas nós sabemos que o diabo tem os planos dele. Sim. E o diabo, como eu não conhecia os planos de Deus, para mim, o diabo, né, colocou os deles no caminho. Ele já entra com algo embalado que sabe que vai te agradar, né? Isso, exatamente.
E aí, então, eu só assistia filmes disso, de bruxos, e inclusive tem muitos, né? Quando a pessoa vê, por exemplo, Harry Potter, ela não vê lado negativo nenhum, só vê o lado legal, entendeu? Nossa, você vai ter poder, isso já tá no nosso imaginário, assim, né? E quando eu fui nessa cidade, eu pensei, com 18 anos eu vou mudar pra cá, eu vou me tornar hippie. Ficar assim, morando em barraca. Isso. Eu queria fazer uma coisa parecida também. Eu queria É, vender pulseirinha na praia. Eu tinha é essas isso aí. coisas mesmo, assim. Falei, ai, pra quê? Essa coisa, essa pressão do trabalho. Dá pra ter uma qualidade de vida. É pra isso que a gente nasceu, pra contemplar a natureza. Fica nessa coisa assim, né? É isso mesmo. Não sei se é fase da vida ou se era a época. Cada pessoa tende para um lado, né? É. O meu caso foi esse. E ao mesmo tempo meus pais ficavam muito preocupados, né? Meu pai mesmo perguntava, Juninho, mas você não tem vontade de um dia ter uma vida melhor? Porque geralmente, né, não são todos, mas muitos, assim, vivem daquilo que produz, né? E E chegando lá, em Santo Tomé, você ficou lá um tempo? um fim de semana, assim, Aham. que inclusive eu fui com os meus pais. Eu fiz eles me levarem lá. Sim. E aí eu gostei demais da conta e eu pensei, eu vou voltar, mas definitivo. Então é isso para um pai, que meu pai, por exemplo, muito empresário, assim, empresário há muitos anos, né, no ramo da fotografia, tinha várias lojas. Ele imaginou que eu fosse tocar o trabalho dele, né? Só que eu não conseguia seguir aquele caminho. Deus tinha outros planos, né? E futuramente ele entendeu, né, que Deus já tinha me chamado. Mas o que aconteceu a partir daquilo ali, eu já tinha eu tinha uns 17 anos nessa fase. E eu já tinha uma banda de rock. E foi então que eu tive uma primeira namorada. E essa moça era da Umbanda. E a gente, assim, continuou envolvendo, né, namorando e tal. Você chegou aí na Fui. Umbanda com ela? Fui uma vez com ela na cidade de Caldas. E lá, assim, o que aconteceu? Resumidamente, né? Fizeram lá todo o ritual e tal. E aí o pessoal incorporou os espíritos e dessa pessoa que estava incorporada veio conversar com a gente, comigo e com ela. E só falou coisa boa, que eu achei o máximo, né? Porque ele adivinhou muita coisa da minha vida. Inclusive ele falou, rapaz, tira esses brincos aí. Isso aí deve desagradar seu pai, sua mãe. E ele falou, olha, vocês formam um casal tão bonito, né? Hoje em dia, tanto casais separando. Só que na hora que ele falou isso, eu achei muito estranho. Porque na hora que ele falou tantos casais separando, né? E ele começou a dar umas gargalhadas muito macabra. Tipo de filme, assim. E ao mesmo tempo bebendo muita, né? Muita pinga, fumando, charuto e tal. Só que eu fiquei maravilhado e assustado. Tipo, nossa, parece que isso aqui já tá um pouco estranho. Do jeito que ele falou e tal. Mas ele acertou muita coisa. Inclusive ele falou, olha, eu vou dar o meu nome no dia que você precisar. É só você me chamar que eu te tiro de qualquer situação. Eu resolvo na hora. Qualquer coisa. Aquilo pra mim, assim... Eu que já gostava do poder, né? De buscar um poder. Essa coisa do mistério, né? Algo sobrenatural. Você fala, pronto, Isso. vou ter um ajudante no Ai, mundo É. Então, já cheguei espiritual. naquela semana, já comentei com o pessoal da banda, olha, tem um amigo que veio assistir a gente aqui, eu vou chamar ele. E o pessoal morrendo de medo, falou, não, pelo amor de Deus, não faz nada não, né? E tinha um rapaz que tocava na banda com a gente, no baixo, que a avó dele era evangélica. E ela pegava muito no pé assim dele para ele ir para a igreja, mas ele não queria ir. E, inclusive ela falou, eu te pago um salário por mês, vai na igreja comigo, só para ir na igreja. E ele falou, não vou. A gente muito assim, né, querendo só curtir. E eu era o cantor da banda. E aí de repente ela, a avó dele com a mãe, começaram a falar o seguinte, olha, nós podemos orar para Deus abençoar a banda de vocês, para que faça muito sucesso, tudo. Aí a gente, não, oração pode fazer, né? Só que depois que eu me converti, ela contou pra gente. A gente orava, na verdade, para Deus acabar com a banda. Para Deus parar com essa banda. E realmente depois acabou a banda. Porque o que começou a acontecer? Eu estava namorando essa moça e de repente ela me liga chorando, falando que queria conversar. Achei estranho, mas fui lá. Na hora que eu cheguei para conversar, ela contou assim que ela estava vendo a mãe, que já tinha falecido há uns 5 anos. E ela estava vendo nos cômodos da casa. E ela estava com uma dor de cabeça muito forte. E ela falou, olha, não dá pra gente continuar, vamos encerrar, vamos terminar esse namoro, porque a gente tá muito novo ainda, tal. E aquilo foi um choque para mim. E o interessante é que naquela semana, que foi uma semana depois da gente ter ido no terreiro,
me veio uma coisa muito forte assim, eu vou chamar aquela entidade. A banda não deixou, porque eles falaram, não faz isso não chama, porque eles ficaram com medo. Mas eu estava passando por tanta luta assim na minha vida, tanto conflito, que inclusive vários pensamentos de morte, cheguei a escrever uma carta assim, me despedindo. O espírito de morte estava me rondando. E eu pensei, eu vou invocar aquele espírito. Só que quando eu fui para o meu quarto para chamar, alguma coisa dentro de mim falou assim, não faz isso, porque não é de Deus. Mas eu nem sabia se Deus existia ou não. Mas resumindo, eu deixei. E na verdade, hoje eu vejo que era já minha avó orando por mim. Intercedendo. E ela achava que não estava resolvendo de nada. Aí ela estendia as mãos lá no altar, orava, e aquilo entrava de um lado e saía do outro. Mas Deus já estava ouvindo a oração dela. Porque eu sentia assim, não vou chamar. E eu não chamei. Talvez por isso que não houve possessão, não houve nada, porque eu não fiz o ato ali. E aí, na hora que aquela moça terminou comigo o namoro, eu fui embora muito triste, mas aí eu pensei em agradecer a Deus. E aí eu fiz a oração do Pai Nosso, que é a única que eu sabia, a do Pai Nosso é a Ave Maria. E eu rezei ali naquele momento. Só foi questão assim, de eu virar a esquina, eu indo embora de bicicleta à noite, eu ouvi uma voz falando comigo. Só que assim, eu sei hoje que era Deus, mas na época foi um choque para mim. E essa voz falou assim, meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Tudo isso falou? Tudo isso. Uau. Não tinha ninguém perto de mim. Foi uma voz tão... O que eu posso descrever foi uma voz a mais poderosa que eu já ouvi e ao mesmo tempo a mais doce. Eu não sei, as lágrimas desciam assim, ó. Eu era muito frio. Todo mundo ficava preocupado comigo. Quando tinha um velório de algum familiar, eu não chorava por nada. Sem sentimento, assim. Mas eu chorei que nem uma criança. Eu senti um amor tão forte. Só que eu pensei, e agora? O que eu faço com isso? Eu conto pra alguém? Não conto? E não contei pra ninguém, fiquei com vergonha. Até que um dia na escola, eu decidi contar, uns dias depois. Mas a moçada rachou o bico de rir. Assim, começaram a rir. Ninguém acreditou que você tinha ouvido a voz. Porque eu era o mais bagunceiro da turma, entendeu? Tava um passo, assim, de ser expulso da escola, de tanta bagunça. E eu contei, gente, eu não tô doido. Ele falou, Juninho, vai contar outra história, rapaz. Você acha que Deus fala assim com as pessoas? Isso não existe. Eu falei, gente, eu não tô doido. Ela falou comigo que tem uma obra na minha vida, nem sei o que é isso. E aí passou umas 2 semanas, eu fui encontrar com esse primo meu. Pela primeira vez, depois que ele tinha se convertido. Sim. E foi aí que tudo começou. Na verdade, continuação já do que Deus já começou a fazer. E aí ele falou de Deus pra mim, mas eu nunca mudava. E ele ficou uns 4 fins de semana falando de Deus pra mim. E eu encontrava com ele, assim, pela mão de Deus, eu acabava indo na cidade dele, por algum motivo, e ele pregava pra mim. Até que chegou o ponto que ele mesmo falou, eu nunca mais falo do Senhor pra ele. Ele falou com Deus, nunca mais eu prego. Porque ele achava que você não estava nem aí. Porque quanto mais ele falava, mais eu piorava, sabe? E aí, ele sempre que comentava comigo. E foi então que, no último fim de semana, depois desse mês, ele foi até a minha cidade. E aí eu fiquei com ele, passei o dia todo com ele. Ele foi numa lojinha evangélica, comprou alguns CDs, né? Na época era CD. E eu fiquei observando o comportamento dele. E eu pensei, gente, esse rapaz converteu mesmo, porque ninguém finge por tanto tempo. Ele mudou mesmo. Que coisa de doido, mas que coisa estranha. Ele tá diferente, não quer sair à noite mais, não quer ir na boate, não quer ficar com ninguém mais. Tá falando em casamento, quer encontrar uma mulher de Deus para casar. Eu pensei, gente, tá muito estranho isso aqui. Aí a gente saiu à noite. E aí que eu achei estranho mesmo, porque aí ele não quis fumar maconha, e ele não quis beber, e ele pediu uma Coca-Cola. Aí eu pensei, não, eu vou tocar no assunto. Aí dessa vez fui eu que toquei no assunto. Das outras vezes foi ele que puxava, sabe? E aí começamos a conversar. Eu fiquei tão impactado com aquilo, porque ao mesmo tempo eu senti uma paz. Ao mesmo tempo que eu recriminava, assim, eu tinha muito preconceito com esse estilo de vida, muito certinho para a idade dele, tinha 18 anos. Ao mesmo tempo, aquilo me trazia paz, porque ele era muito diferente de todo mundo que eu já tinha visto. E aí, fomos embora para a casa dele, eu nem fui para minha casa, e a gente ficou a madrugada inteira, e eu perguntava tudo de Bíblia. Tudo, assim, eu era muito curioso. Porque eu queria saber na visão espírita, a visão do cristianismo, qual que é a diferença, reencarnação, ressurreição. E ele foi citando na Bíblia. Conhecia muito da Bíblia. Só que no final, eram umas 9 horas da manhã.
eu falei para ele, ó, vou embora para casa. Ele falou o seguinte, Juninho, deixa eu te contar uma coisa. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não vai ser salvo. Quando você partir daqui, você vai pro inferno. Acredita no que eu tô te falando. Tô falando porque eu gosto de você.